Olá, eu sou a professora Anne da Encarnação e o assunto da aula de hoje é número misto. Vamos entender a composição de um número misto e por que ele recebe esse nome. Ele recebe esse nome porque ele é formado por um número natural, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. É uma sequência infinita, os números naturais, e uma fração. Então, o número é chamado misto quando ele é formado por um número natural inteiro e uma fração. Por isso, ele recebe o nome de fração mista ou número misto. Como é que eu leio essa fração? Lê-se da seguinte forma: 1 inteiro e 1 terço. Vamos entender direitinho como vai ser feita essa leitura. Lê o número natural, seguido do termo inteiro. A leitura desse número natural é de acordo com os números cardinais, da forma que a gente fala usualmente, 1, 2, 3, 4, e lê a fração conforme o critério utilizado, que vimos isso lá no videozinho de leitura de frações, que tem os critérios de denominadores menores do que 10, denominadores maiores do que 10, e com denominadores de 10, 100 e 1000, certo? Se tiver dúvida ainda em relação à leitura de frações, passa para o vídeo de leitura de frações que vai entender melhor. Então, vamos lá. Então, nós vamos escrever. Vamos para os seguintes exemplos. Vamos aqui entender como é que fazemos a leitura e escrita desses números. Primeiro, nós falamos o número inteiro. Vamos escrever e ler ele de acordo com os números cardinais. Então, ficará 6. 6 o quê? 6 inteiros. 6 inteiros. E agora, nós vamos fazer a leitura da fração, de acordo com o critério que vimos lá. E 4 sétimos. Então, a fração fica da seguinte forma: 6 inteiros e 4 sétimos, certo? Fazemos a leitura do número inteiro normal e seguimos o critério de leitura de frações. Vamos para o próximo exemplo. Vamos primeiro fazer a leitura do número natural inteiro. Então, 2, como é um número inteiro, nós colocamos inteiros. E vamos fazer agora a leitura e escrita da parte fracionada. 3 e 3. Como o denominador é maior do que 10, também recebe o número, também lê o número na forma cardinal. E 3, 11 avos. Lembra disso lá no nosso videozinho de leitura de frações? Então, 2 inteiros e 3 onzeavos, ok? Vamos para o próximo. A única coisa que inclui aqui é a parte do inteiro, porque nós aprendemos a ler, a escrever, a representar somente frações sem envolver partes inteiras. Vamos lá para o nosso próximo exemplo. 4 é a parte inteira, 4 inteiros e 7, como o denominador é 10, recebe décimos, 7 décimos. Então, como fica a leitura da nossa fração mista? 4 inteiros e 7 décimos. Então, é dessa forma que nós realizamos a leitura de frações mistas. Observe que a única coisa que incluiu do que nós estamos estudando, somente a parte dos inteiros, ok? Vamos, então, aprender a representar essas frações mistas, que vocês vão perceber que não tem nada de muito diferente em relação às partes fracionadas que nós já estamos estudando. Vamos aqui, então, observar esses dois exemplos. Essa figura 1 representa as frações já estudadas. Observe que o inteiro, que é o nosso quadrado inteiro aqui, está dividido em 4 partes. E só foi considerada, vamos aqui então colocar a parte colorida, e só foi colorida 3 pequenas partes. É dessa forma que nós estamos estudando, certo? Então, vamos representar aqui essa figura em forma de fração
Vamos lá. A primeira coisa que nós precisamos identificar, lembra que eu falei? É o nosso denominador, o todo. Em quantas partes o nosso todo foi dividido? Vamos aqui contar comigo? 1, 2, 3, 4. Então, o nosso todo foi dividido em 4 partes. Isso significa que encontramos o nosso denominador. O denominador significa quantas partes o nosso todo foi dividido. Vamos agora observar a parte considerada, ou seja, quantas partes aqui foram coloridas. Vamos contar? 1, 2, 3. E assim nós representamos a nossa fração, certo? Lembrando, o denominador representa a quantidade de vezes que o nosso todo foi dividido. E o numerador, que é o número de cima, determina a parte colorida, a depender do problema, a parte que foi considerada. Se no problema quer saber quantas fatias de pizza Luana comeu, é a parte considerada. Então, vai depender do enunciado. Lembra que eu disse isso? Nesse caso aqui, são as partes coloridas. Vamos, então, observar a segunda figura. Opa, professora, mas aqui agora nós temos 2 figuras iguais. Exatamente. Aqui que entra o número misto. Lembra que eu falei que o número misto, ele é formado por um número natural e uma fração? Esse número natural aqui significa que existiu um inteiro, está sendo considerado mais do que uma fração. Vamos lá, vamos entender. Observa aqui. Vamos dizer que a professora colocou 2 quadrados dividido em 4 partes para Luana colorir, certo? Luana coloriu um quadrado inteiro e parte de um quadrado, entendeu? Então, vamos tentar representar. Então, ela coloriu dos 2 quadrados, ela coloriu um inteiro, não é isso? E qual foi a fração do outro quadrado que ela coloriu? Qual é o nosso primeiro ponto? Destacar, observar a quantidade de vezes que a nossa figura foi repartida. Então, vamos lá analisar. 1, 2, 3, 4. Então, é o nosso denominador. E identificar essa fração aqui. Quantos quadradinhos dessa figura toda aqui Luana coloriu? Somente um quadradinho. Então, vamos observar, vamos fazer a leitura. Luana coloriu um quadrado inteiro, as 4 partes, e 1/4 do segundo quadrado. Ela não coloriu os 2 quadrados, ela coloriu um inteiro e parte do segundo quadrado. E assim nós representamos o número misto, fração mista. Vamos para mais alguns exemplos. Vamos observar aqui o nosso todo, ó, observando aqui a figura pintada de laranja. Observe que existem aqui 2 figuras e que João resolveu colorir uma figura inteira. Observe que ele coloriu uma figura inteira e parte da segunda figura. Então, nós vamos representar a parte que João coloriu em forma de fração. Então, quantas figuras inteiras ele coloriu? Uma. Já vamos colocar aqui o nosso número inteiro, nosso numeral inteiro, certo? Então, ele já coloriu uma figura. E qual é a outra parte? Como é que eu vou representar, já que ele não completou a pintura da próxima figura? Nós vamos representar em forma de fração. Então, vamos analisar para a gente identificar o nosso todo. O que é o nosso todo? Em quantas partes a nossa figura foi dividida? Vamos analisar, que será o nosso denominador, que fica o número de baixo aqui da nossa fração, ó. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 foi a quantidade de vezes, de partes, que a nossa figura aqui foi dividida, que é igualzinha a essa, certo? Então, ela foi dividida em 6 partes. E quantas partes João pintou? Ou seja, a parte colorida. Vamos analisar. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Então, João não completou a pintura, não coloriu completamente as 2 figuras, e nós representamos isso
em forma de fração. Isso aqui significa que João pintou uma figura toda, completa, e 5/6 da segunda figura, porque ele coloriu de 6 partes, ele coloriu 5. Vamos analisar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. De 6 partes, ele coloriu 1, 2, 3, 4, 5. É dessa forma que nós representamos em número misto. Vamos, então, para um próximo exemplo. Observe aí essas 3 figuras idênticas, certo? Então, vamos lá. Beatriz resolveu colorir as 3 figuras. Mas, Beatriz, como ela se cansou, essa aqui é a forma que Beatriz resolveu representar. Ela cansou, não conseguiu completar. Vamos representar a quantidade total que Beatriz conseguiu colorir dessas figuras. Então, nós vamos observar o quê? O inteiro. Quantas figuras completas Beatriz conseguiu colorir? Vamos analisar aqui. 1, 2. Então, 2 figuras completas. Então, já vamos colocar aqui o nosso inteiro, ok? Mas a terceira figura, ela não completou. Então, nós vamos representar isso em forma de fração. Então, vamos lá. Vamos, então, identificar em quantas partes a nossa figura foi dividida. São figuras idênticas, então, a gente só precisa identificar em quantas partes ela foi dividida. Então, nossa figura aqui foi dividida em 1, 2, 3, 4. Então, o nosso todo foi dividido em 4 partes. Vamos colocar aqui que é o nosso denominador, o número de baixo. Não esqueçam, vocês trocam colocando o denominador, a quantidade de partes da figura dividida em cima, e não é o todo, a quantidade de partes divididas, a figura inteira, é o nosso denominador, ok? Então, vamos aqui analisar agora qual foi a fração, quantas partes Beatriz coloriu da terceira figura. Então, uma única parte, então, é a parte considerada. Faltando dessa forma, 3 partes para completar as 3 figuras, não é mesmo? Então, vamos lá, vamos analisar aqui. Então, de 3 figuras, Beatriz coloriu 2 e 1/4 da terceira figura. Por que 1/4, Pro? Porque eu preciso analisar sempre, para você representar uma fração, você precisa analisar a quantidade de partes que a figura foi dividida, o todo. Ela foi dividida ao todo por 1, 2, 3, 4 partes. E quantas partes ela coloriu? 1. Então, 2 figuras e 1/4. E é dessa forma. Pro, e se ela quisesse completar? Quanto de fração faltaria para completar? Ela precisa completar 3 partes de 4. Não é isso mesmo? É esse raciocínio que vocês precisam ter. Vamos para um exemplo prático que vocês vão compreender isso aí direitinho, certo? Vamos lá. Então, a mãe de Kizzy pediu para ela fazer um suco de laranja. Recomendado o uso de 7 laranjas e meia. No momento de fazer o suco, Kizzy esqueceu e colocou 8 laranjas. Então, vamos lá. Ela colocou laranjas a mais ou a menos? Quanto, se foi a mais ou a menos? Então, vamos para a primeira pergunta. Se a mãe recomendou 7 laranjas e meias e Kizzy colocou 8, ela colocou laranjas a mais. Já vamos responder a primeira questão. Então, Kizzy colocou laranjas a mais, certo? Então, vamos lá. Vamos identificar quantas a mais ela colocou, certo? Então, vamos representar. Então, vamos desenhar aqui 7 laranjinhas. 8 laranjas. E vamos repartir ela ao meio, porque a mãe recomendou 7 laranjas e meia. Então, nós vamos aqui
repartir a laranja ao meio. As laranjas estão bem simétricas, certo? Então, vamos lá. E vamos agora colorir a quantidade de laranjas recomendadas pela mãe de Kizzy. Ela pediu para ela utilizar 7 laranjas, então ela utilizou 7 laranjas inteiras. Vamos colorir primeiro os inteiros. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos representar agora a metade, a fração. Meio significa que de 2 partes ela usou 1. Então, essa aqui é a parte recomendada pela mãe de Kizzy. Entretanto, Kizzy utilizou 8 laranjas, certo? Utilizando, então, metade da laranja. Então, vamos analisar, então, quanto a mais ela colocou. Em quantas partes a laranja foi dividida ao todo? Em 2 partes, não é isso? E quanto falta para completar 8 laranjas? Uma única parte, uma única metade. Então, das 2 partes, Kizzy usou mais uma. E dessa forma, nós identificamos o quanto ela usou. Ela usou metade a mais, uma banda da laranja a mais, ok? E é dessa forma que nós entendemos o que é número misto e colocamos em um exemplo prático para vocês conseguirem visualizar onde eles se encaixam. Bons estudos!